A gente já abordou a questão da saúde mental aqui no programa em ocasiões anteriores, mas nunca é demais falar sobre isso. O Brasil está vivendo uma epidemia de doenças de saúde mental. Nos últimos 10 anos, o país registrou o maior número de afastamentos por ansiedade e depressão, impactando tanto a vida pessoal quanto o ambiente de trabalho. As causas para tantos problemas podem estar em casa ou no ambiente de trabalho, onde a gente passa a maior parte do nosso dia. Muitas vezes não damos conta que estamos trabalhando demais, levando problemas do trabalho para casa ou vice-versa. Além disso, chefes, colegas e a rotina do trabalho são fatores que causam o desgaste mental sem que possamos nos dar conta disso. Mas como identificar que o trabalho está gerando a situação de depressão ou estresse? Para responder essa pergunta, nós convidamos um profissional qualificado que estuda e vivencia esse tipo de situação cotidianamente com seus pacientes. Por isso, nós vamos conversar com o psicólogo Matheus Mancuso, que já está comigo aqui na bancada e que vai nos ajudar nessa demanda tão complicada. Boa tarde, Matheus. Seja bem-vindo à sua estreia no nosso programa. Isso, boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos os telespectadores. Agradeço pela oportunidade da gente estar falando ali um pouco sobre saúde mental voltada ao trabalho, mas também, né, como a gente vai pensando, está relacionado à vida pessoal também. Né? Perfeito. Antes da gente falar exatamente das saídas, eu vou jogar uma baita responsabilidade no seu colo. Vamos lá. Eu vou perguntar para você se é possível a gente identificar quando é que a sociedade, quando é que a humanidade passou a ter mais problemas de saúde mental. Certo. A gente ouve falar bastante sobre esse termo saúde mental, né? É uma pergunta que a gente pode pensar assim, historicamente falando. E por quê, né? Por que atualmente a gente se fala tanto em saúde mental? Por que aparece tanto? Um dos fatores principais que a gente pode notar, Carlos, de um tempo para cá, principalmente pós o pico de pandemia da Covid-19, como que a gente olhou mais para a saúde mental, né? Porque a gente vinha em um ritmo acelerado e a pandemia, né? Aquela questão de ficar em casa ou de trabalhar em casa e tudo que aconteceu, né? Todas as mudanças, ela trouxe também essa possibilidade de refletirmos sobre o que estávamos fazendo. Né? Então, assim, como que nos últimos anos, sim, isso a gente vê. Se a gente for pensar em relação à dinâmica do trabalho, as novas formas de organização do trabalho, do mundo do trabalho, mudando principalmente ali a partir do início da década de 1990, né, com a chamada globalização que vem principalmente aqui para o nosso país e o advento da internet, das tecnologias, né, de informação, de comunicação, como que esses fatores alteraram o ritmo de vida, né? Que a gente hoje encontra um amigo, alguém na rua, correria, né? Faz tempo que eu não te vejo, nossa, quanto tempo está corrido, não dá tempo nem de sair, né, para se divertir um pouco e tal. E eu até ia falar sobre isso, me permite interromper, claro, que assim, claro, a gente vive marcando compromissos, vamos tomar um vinho, vamos comer uma pizza, vamos sair, mas nunca faz isso. E sim, sempre a justificativa é a rotina desgastante, é o trabalho, é a rotina em casa, né? Exato. A gente consegue perceber, né, Carlos, como que essa aceleração da nossa vida cotidiana, e aí eu estou falando sobre a vida cotidiana também pensando sobre o trabalho, já que aquilo que você disse agora há pouco, como que, né, a gente passa a maior parte do tempo das nossas vidas no ambiente de trabalho, e como que a gente reproduz os nossos comportamentos, as nossas atitudes, por vezes, né, do trabalho em casa, com a família, com os amigos. Então eu saio de um ambiente que a gente não pode generalizar, é claro, né, mas na maior parte dos ambientes de trabalho hoje, com uma aceleração, com uma demanda muito alta, com uma pressão muito alta, como que a gente reproduz esse tipo de comportamento, essas atitudes no dia a dia, né? Com os nossos familiares, com os nossos amigos, e como que isso vem acontecendo ali também, quando a gente
para pensar um pouco nessa correria, né? Que hoje, se a gente pergunta para alguém, né, a maioria das pessoas estão na correria. Né? 99,9%, né? Mesmo aquelas pessoas já realizadas profissionalmente, que têm uma boa renda, uma boa estrutura social, ainda assim você vê essas pessoas no mesmo ritmo acelerado que qualquer outra pessoa, né? Sim, a gente percebe isso, né, Carlos? E a gente acaba percebendo também, então, como que historicamente veio mudando. Né? E eu gosto de pontuar, né, essa questão do momento pós-pandemia, se a gente pudesse chamar assim, que a gente vive hoje, né, com o retorno. Muita gente, né, retornou às empresas, ou trabalha em formato híbrido hoje, ou totalmente home office, né, que é o trabalho em casa. Mas como que isso já vinha de antes, mas ficou mais acentuado agora, essa questão do limite entre casa e trabalho. Uhum. Né? Então, hoje a gente tem as redes sociais, a gente tem os meios de comunicação na palma da mão, o celular, a maioria das pessoas utilizam o celular. Uhum. E como que, por vezes, a gente já saiu do ambiente de trabalho e, quando a gente chega em casa, tem alguma mensagem, tem alguma demanda, que às vezes é até dita, não precisa se preocupar agora, amanhã você se preocupa, mas a gente já olha aquilo e é estimulado mesmo, assim, né? Uhum. É um estímulo ali que a gente fica pensando, a gente pode, dependendo da demanda ali, até atrapalhar um pouco o nosso lazer, né? Enfim. Então, esse limite casa-trabalho, ele vem sendo ali, não digo necessariamente perdido, mas ele é algo que a gente precisa dar uma atenção maior, né? É a sua primeira vez aqui, mas eu te informo que nós temos a participação da nossa audiência, tanto pelo WhatsApp como pelo nosso canal no YouTube, através do nosso chat. Eu quero agradecer aqui a audiência do Fernando, do site Conexão, do Simval Freitas, esses dois sempre estão presentes assistindo ao nosso programa. A Eliana Gonzaga também, que está assistindo, mandou uma boa tarde para a gente. Boa tarde, Eliana. Mas o Vinícius Marangoni, que também está na audiência do YouTube, enviou uma pergunta. Eu vou aproveitar para compartilhar contigo. Sim. Como a aceleração da vida cotidiana tem impactado a saúde mental hoje em dia? Certo. Essa questão da aceleração, né, da vida cotidiana, nesse sentido que a gente vinha falando. Uhum. Né, como que a nossa rotina, como que a gente olha para, por exemplo, a instantaneidade das redes sociais, né, de uma mensagem, de que se a gente olhar para uns 15 ou 20 anos atrás, para a gente entrar em contato com uma pessoa, a gente precisava telefonar ou precisava mandar um e-mail, uhum, né? Para não dizer das cartas, mas... para não ir tão longe. Para não ir tão longe, né, Carlos? Assim, então, 15, 20 anos atrás, não é muito tempo, assim, sim, historicamente falando, como que esse ritmo era... Né, bem mais lento, né? É um ritmo diferente do de hoje. Uhum. Hoje, com o advento ali das tecnologias, né, a gente vê que a gente manda uma mensagem hoje para alguém que está do outro lado do mundo e sim, manda de uma forma muito rápida, muito instantânea. Uhum. Então, isso vem influenciando. E essa questão pode ser uma das questões geradoras de ansiedade, né, nas pessoas, no dia a dia, no cotidiano mesmo, né? Eu tenho ainda aqui a participação da Elisângela Carla de Brito Fernandes. Obrigado, Elisângela, por estar assistindo ao nosso programa e contribuir com uma pergunta também. Ela é uma pergunta meio opinativa. Ela coloca assim: uma grande parcela da população valoriza apenas os cuidados com a saúde física e negligenciam os cuidados da saúde mental. Parabéns ao espaço para tratar de um tema essencial. Obrigado, viu, Elisângela? E é bem isso mesmo, né? A gente vê tanta gente na academia, modelando o corpo, buscando musculatura, mas a gente vai ver a saúde mental tá em frangalhos, né? E a gente vem falando bastante sobre saúde mental, né, Carlos? É até interessante o que é saúde mental, né? Uhum. A saúde física até é compreensível, né? O sim, corpo ali, a gente se olha no espelho e tal. O que é saúde mental? Assim, de forma geral, a saúde mental a gente pode buscar um bem-estar, né, conosco mesmo, a partir do momento que a gente reconhece o que a gente sente, o que a gente pensa diante das situações em que a gente vive. Uhum. Né? Então, a gente pode perceber que a importância da saúde mental também, ela deve ser dita, né? E é algo que ainda fica um pouco ali, né, velado, ou muitas pessoas podem olhar com um certo preconceito, mas a gente pode, né, atentar ali essa questão de como que a saúde mental é importante. Porque se eu acordo segunda-feira de manhã ou domingo, né, um domingo à tarde, à noite, a gente começa a pensar lá no trabalho que a gente estava falando.
nossa, amanhã vai ser um dia difícil, a semana vai ser um dia difícil, nossa, eu tenho que enfrentar aquilo, eu tenho que enfrentar... E como que aquilo vai, né, mexendo com a gente. Vai impactar a nossa vida, né? Com as nossas emoções, os nossos sentimentos. Então, a forma que a gente vai pensando vai influenciando e não necessariamente a forma, né? E aí a gente precisaria entender o contexto do mundo do trabalho, do ambiente de trabalho também. Já que a gente tem que entender que não somos seres somente biológicos, né, que temos que cuidar da nossa saúde física, mas somos seres, como na psicologia a gente costuma dizer, Carlos, biopsicossociais e culturais. Ou seja, somos biológicos, sim, né, um corpo físico, psico de psicológico, emoções, sentimentos, pensamentos, sociais, porque a gente olha para a questão social, a sociedade em que a gente está inserido, o contexto de vida que a gente está inserido. As relações humanas, né? As relações, que aí vai entrar também na questão cultural, a cultura que a gente vive, né? Então, por que a gente percebe assim uma ansiedade maior, o número de afastamentos, né, no trabalho no ano passado, 2024, foi em torno de 68%, a mais do que em 2023, e principalmente por ansiedade e depressão. Olha, né? só. Então é algo bastante alarmante. Isso dá em torno de quase 500 mil afastamentos no trabalho. Isso acaba trazendo um comprometimento não só à saúde do indivíduo, mas até mesmo a questão da produtividade, né? Do país, das empresas, né? Sem dúvida, né? A gente pode olhar para essa questão e olhar como que o contexto do ambiente de trabalho, o contexto social em que a gente vive, né? E as mudanças. Quando a gente fala de ansiedade, Carlos, é muito importante a gente ressaltar que a ansiedade, sim, ela faz parte da nossa vida, mas não quando ela se torna, por exemplo, um transtorno de ansiedade. Que é quando a gente fica ansioso o tempo todo, com tudo, mesmo que não tenha motivos externos ou algo nesse sentido, né? E também a gente tem que entender como que a ansiedade, às vezes, em momentos, em questões momentâneas ali. Então, se eu vou participar de uma entrevista de emprego, eu fico um pouco ansioso, tudo, mas aquilo não me paralisa, né? No dia a dia, se eu fico um pouco ansioso no ambiente de trabalho, por conta de alguns momentos, tudo bem, mas aquilo não me paralisa. Quando paralisa, a gente está falando de crise de ansiedade em alguns momentos e também de transtorno de ansiedade, né? Que aí a gente vai olhando como que esses afastamentos vão aparecendo, né? Afastamentos não é por uma ansiedade simples, pontual, algo que né, passou aquele momento, tranquilizei, fiquei... Não, a gente está falando de uma ansiedade exacerbada, né? Uma ansiedade ali que perpassa, né? Que acaba virando um transtorno de ansiedade. Então, a gente entendendo nós, né? Não somente o individual, mas entendendo que estamos inseridos, né? Num contexto social e cultural, a gente tem que entender também como que aquele contexto do ambiente de trabalho e fora do ambiente de trabalho, como o contexto do país em que a gente está inserido, do que a gente vai vendo, como que isso também vai influenciando, gerando instabilidade emocional, né, também, e incertezas, e que geram ansiedade, consequentemente. A gente está falando bastante da questão da ansiedade, da saúde mental, a gente falou da saúde física, e as duas coisas têm uma diferença extremamente grande. Quando a gente tem qualquer problema físico, você nota de imediato, seja por uma febre, por uma dor, se você se queimou, você vê o vermelhidão na pele. A saúde mental já é um pouco mais difícil. Muitas vezes a gente está acometido de um problema de saúde mental, mas não está conseguindo identificar o momento que estamos passando. Eu faço esse preâmbulo para te perguntar quais sinais a gente poderia identificar, por exemplo, para apontar que estamos tendo uma crise de ansiedade, por exemplo. Uma taquicardia, uma falta de ar, um medo de ir se deslocar até algum lugar. Pode ser um sinal de que estamos atravessando uma crise de ansiedade, por exemplo? Sim, Carlos, né? Nesse sentido, a crise de ansiedade ela pode ser, né, ali um pouco mais pontual, vamos dizer assim, né? Mas a gente percebe que quando a ansiedade vai se ligando a um estresse crônico, né? Que não é um estresse assim, por exemplo, nossa, hoje foi um dia muito estressante de trabalho, vou descansar e amanhã não é tão estressante. Estou renovado. Bola para frente, né? Mas não, quando o estresse se torna crônico, então a gente vai percebendo também alguns sinais. A irritabilidade excessiva, a inquietação, né? A fadiga, a falta de concentração,
que muitas vezes pode ser, claro, outros fatores, mas também pode ser, né, um fator ali ligado à ansiedade em excesso. Né? Então, dá para a gente ir percebendo aos poucos como que esses pontos vão aparecendo. Né? Irritação, irritabilidade, fadiga, falta de concentração, e a gente vai percebendo e podendo ver também, né, como que a gente está em relação ao nosso trabalho. Né? Poder se questionar assim, como que a gente pensa e sente, né, o dia a dia, as relações com os colegas, e como que a gente olha para o que estamos fazendo no ambiente de trabalho também. Estamos entrevistando o psicólogo Matheus Mancuso, estamos falando sobre saúde mental, com uma ênfase maior para as questões do ambiente de trabalho, mas saúde mental acaba nos acometendo em qualquer que seja o ambiente, e muitas vezes do ambiente de trabalho nós levamos isso para casa e acarretamos também numa situação de complicação ainda maior de saúde mental em casa, porque nós temos a esposa, o esposo, os filhos, nós temos aquele relacionamento familiar e que acaba sendo comprometido por conta do problema que você está enfrentando no trabalho. Agora, eu vou puxar um pouquinho, doutor, vou sair um pouquinho do campo da questão do trabalho para puxar para um setor que também preocupa bastante. A gente justifica nossas crises de ansiedade, depressão, estresse por conta do trabalho. O que dizer de crianças e adolescentes que não têm trabalho, que muitas vezes o único trabalho é estudar e fazer alguma tarefa doméstica? Por que nossas crianças e nossos adolescentes estão sendo acometidos tão cedo com problemas de ansiedade, de estresse, de depressão? Sim, é uma questão importante também, claro, da gente olhar para as nossas crianças e adolescentes e poder perceber, né, Carlos, como que elas estão lidando com o meio social que a gente vive também. E a gente tem, né, algo muito importante na psicologia, que um dos pontos principais de quando uma criança ou um adolescente tem alguns sintomas de ansiedade, depressão ou alguns sintomas relacionados, que muitas vezes é reflexo do ambiente familiar, do contexto escolar, do contexto de amigos, enfim, do contexto relacional dela. Né? Então, a gente poder compreender não só a criança ou adolescente ali, né, isolados, mas entender no contexto, o contexto em que eles vivem, a família, a escola, os outros locais que frequentam, enfim, para compreender, né, de onde está vindo essa ansiedade, de onde está vindo uma depressão, né, de onde está vindo essas questões, e fazendo, né, até um gancho com o que a gente vinha falando, como que o contexto social também, né, acaba influenciando ali, né, na saúde mental das crianças e adolescentes. Dicas, doutor. A gente, na nossa chamada do programa, que a gente distribuiu nos nossos grupos de WhatsApp, né, no nosso YouTube, no nosso Facebook, a gente falou que nós daríamos dicas para a gente tentar contornar essa situação, da gente começar a tentar controlar e amenizar esse problema tão grave. Quais as dicas que o senhor poderia dar para a gente começar a enfrentar essa demanda, não só ajudar aqueles que nós estamos perto e que a gente pode estar identificando uma situação de problema de saúde mental, mas principalmente a nós mesmos que temos tanta dificuldade de reconhecer que estamos com problema de saúde mental, né? Porque isso também é importante, né? Muitas vezes a gente não percebe, não reconhece isso, né? Sim. Eu acredito, Carlos, que a gente poderia olhar, né, para o que estamos sentindo mesmo, se perguntar mesmo. Então, quando a gente percebe uma alteração no nosso humor, que seja pontual, que seja no dia a dia, mas principalmente quando é crônico, assim, né, em todos os dias eu venho muito ansioso, ou venho muito triste, desesperançoso, algo nesse sentido, se perguntar assim, o que eu venho pensando sobre o meu trabalho, sobre a minha vida, sobre o meu relacionamento com as pessoas, né, no contexto em que eu vivo, né, também. Para quê? Para que a gente possa identificar, né, poder identificar o que a gente vem pensando, o que a gente vem sentindo, né, e poder olhar, né, para isso com cuidado. Né. Poder também buscar informações em locais confiáveis, né, a gente recomenda, e também, caso for necessário, né, buscar alguém, algum apoio mesmo, assim, um amigo, um pai, a mãe, um familiar,
ou até mesmo um apoio profissional, se for o caso, né? Mas tentar não se isolar naquele sofrimento, né? E ver mesmo, né? Olhar, identificar o que está acontecendo ali, se perguntar mesmo. E no ambiente de trabalho, se a gente for focar também, ver, né, como que aquele ambiente ele está, né, sendo colocado ali, se eu estou vendo sentido naquilo que eu estou fazendo ou não, se eu estou tendo apoio ou não, e se eu estou tendo reconhecimento também. Que aí eu não digo não somente reconhecimento financeiro, de benefício, mas reconhecimento, sim, das pessoas que trabalham com você, né, das relações e tudo mais. E se você exercer um cargo de chefia, você também tentar identificar naquele colega, naquele subordinado seu, naquela pessoa, né, que você atende, que você convive, se ela está enfrentando algum tipo de situação, se de repente você não está sendo agente disso, por conta de cobrar metas excessivamente, por conta de exigir muitas horas de trabalho. Às vezes a situação decorre de uma ação que nós estamos cometendo, né, doutor? E pensar nessa questão, né, que a gente falava, Carlos, dessas novas formas de organização do trabalho, que vem acontecendo de alguns anos para cá e que a gente está percebendo mesmo. Então, metas altíssimas, né, demandas altas, um enxugamento do quadro de funcionários, né? Então, quando se tem menos funcionários, mas as demandas continuam as mesmas ou mais altas, enfim, a pressão gerada, né? E como que isso vai gerando mesmo ansiedade e outros sentimentos também ali em relação ao trabalho, né? Uma das saídas também é sempre procurar um tempo, porque o nosso maior argumento para não fazer as coisas, para não fazer uma academia, para não sair para comer aquela pizza, para não assistir ao futebol lá no estádio, é que não temos tempo. Mas nos organizar para tentar encontrar esse tempo, para encontrar esse tempo, para desenvolver atividades de lazer, né? Eu, por exemplo, gosto muito de pescar. Há muito tempo eu não vou pescar e meu argumento sempre é falta de tempo. Mas se a gente buscar ali na nossa organização no final de semana, dá para arrumar umas 2 horinhas para ir lá num pesqueiro e ficar um tempinho lá relaxando e esperando o peixe morder a isca, né? Isso. Isso. Então, a gente, né, olhar para essa questão do tempo também. Se a gente consegue colocar um limite entre trabalho e casa. E não necessariamente casa, nosso lar, mas trabalho e lazer, trabalho e outras questões que a gente deseja, né, Carlos? Encontrar esse limite, né? Por mais difícil que às vezes possa parecer, mas pelo menos a gente refletir e ver se tem, né, essa possibilidade, né? Então eu trabalho até determinado horário ou até determinado dia da semana, aí eu tenho essas 2 horas aí para ir pescar, por exemplo, para jogar um futebol, para sair com os amigos, enfim, né? Doutor, para a gente encerrar, eu gostaria que o senhor deixasse uma reflexão sobre a qual nós conversamos momentos antes de começar o programa, no nosso briefing de início do programa, de que os problemas sempre vão existir, né, doutor? A gente, o ser humano é uma figura, né, é um ser na natureza que ele cotidianamente vai ter problemas, né? A forma como nós enfrentamos esse problema, a forma como nós lidamos com isso, é que vai fazer toda a diferença na nossa saúde mental? Isso, a gente precisa olhar para os nossos problemas, ver como que a gente está lidando com eles e ver se é somente mudar a forma de olhar para os problemas. A gente também tem que perceber se esses problemas que a gente vem enfrentando, a gente não precisa trabalhar com resolução. Resolução de problemas ali na prática, no dia a dia, por vezes pedir ajuda, enfim, mas nesse sentido também, né, olhar para como a gente pensa o problema. Se a gente vê que não é necessariamente essa questão que a gente precisa resolver na prática, então procurar por solução de problemas e, se for o caso, procurar ajuda também. E se for o caso, deixar o problema para lá e esperar ele se resolver sozinho, porque alguns fogem ao nosso controle e você não tem o que fazer, né? Sim, alguns problemas não são somente a gente que resolve, né? Então a gente precisa compreender, né? E nesse sentido, Carlos, até como uma reflexão final, de a gente poder identificar mesmo assim, o que a gente está sentindo, o que está passando pela nossa cabeça em relação a determinados problemas ou situações, que isso pode ajudar, né, de certo modo ali a resolução dos problemas.
Doutor, antes de eu agradecer a sua participação, eu quero agradecer a nossa audiência, o Simval e o Fernando, que eu mencionei na abertura do programa, a Elisângela, que deixou uma mensagem final aqui ainda. Elisângela, ela escreveu: parabéns, Matheus, por ter abordado o tema de uma forma tão esclarecedora. Sucesso. Né? Também participou aqui o Vinícius Marangoni, a Carol Braconi, ela comentou aqui: boa tarde, ótimas considerações sobre o tema, parabéns, e tantas outras pessoas que passaram aqui pelo YouTube e deixaram o seu recado. Então, doutor, muito obrigado, tá? Espero te receber aqui outras vezes para a gente abordar outras questões pontuais de saúde mental, porque esse universo ele é bastante amplo, né? Você tem a questão do desemprego, você tem a questão da mulher, você tem uma série de situações aí que envolvem a saúde mental de uma forma mais pontual e específica, e eu espero te receber aqui em algum outro momento para falar sobre esses temas também. Certo, Carlos, eu agradeço pela oportunidade, à equipe da TV, a você, para a gente poder falar sobre saúde mental não somente em janeiro, no Janeiro Branco e no Setembro Amarelo, mas a gente poder falar de saúde mental todos os meses, porque é algo que a gente precisa cuidar e olhar. Então, eu agradeço, me coloco à disposição, caso precise, aí eu estou à disposição.